versículo 22, a partir do verso 61. Lucas 22, verso 61. Estou vendo aqui. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor Jesus Cristo, Senhor, te peço que o Senhor possa derramar a tua graça, que a tua palavra possa, Senhor, como as outras palavras também, Senhor, nos edificar e nos ensinar. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que acabamos de ler, conta a história, um trecho de um fato que aconteceu que Pedro, negou a Jesus 3 vezes. E é muito importante enfatizar que Jesus havia avisado Pedro que aquilo iria acontecer no mesmo dia, na ceia que ocorreu antes do fato. Jesus estava com os 12 na ceia e disse, e Pedro disse assim: não, jamais, se for possível, eu até morro por ti. Pedro ignorou o aviso de Jesus e se passaram as horas e aconteceu. De fato, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele ignora o aviso que vem do Senhor e por um momento de fraqueza, ele nega Jesus. E quando ele se lembra das palavras de Jesus, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Mas quem é esse Pedro que nega Jesus? É importante lembrarmos que quando a gente fala de Pedro, a gente lembra daquele que teve diversos encontros com Jesus. A gente lembra daquele que foi chamado. Jesus foi até a uma noite que ele teve de pesca frustrada, o ajudou, operou um milagre e o chamou para que ele fosse pescador de homens. É o mesmo Pedro que em outro momento teve fé o suficiente para andar sobre as águas, a chamado de Jesus também. E é o mesmo Pedro que em outro momento ele usou a sua boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como que um homem desse, cheio da unção, que teve o discernimento para declarar quem era Jesus, nega ele, E aqui, eu estudando, eu vi que Pedro, por diversas vezes, ele tinha uma fé invejável, mas também ele teve altos e baixos. Pedro, da boca dele saíram declarações gloriosas e corajosas, mas também saiu negação e mentiras. E baseado nos fatos que hoje eu trouxe, eu posso afirmar que todos nós temos um pouco de Pedro, E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu já fui instrumento de Deus na vida de alguém, ou na casa do Senhor? O Senhor já me usou num louvor, num conselho, numa palavra, de diversas formas. Porém, também esse mesmo vaso já foi usado em pecado para ofender, para mentir, para fazer aquilo que não vinha do Senhor. E Pedro, ele se encontrava nessa situação. O mesmo Pedro que tinha um relacionamento com Deus, o mesmo Pedro que sabia quem era Jesus, que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que usou a sua boca para isso. Agora ele usa a sua boca para negar que ele é um discípulo, um seguidor de Jesus, E é bastante que a gente tem que entender que na nossa vida cristã haverá sim altos e baixos, mas a gente tem que sempre seguir o rumo, É como disse as pregações anteriores: enquanto há vida, há esperança, Mas o que foi que aconteceu com Pedro, que rumo teve a vida dele após esse episódio que ele negou? O Senhor também me trouxe aqui para ler em João, capítulo 21. Aleluia, Deus! João 21, vamos ler a partir do verso 15. João 21, a partir do verso 15, que tem assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse trecho que eu acabei de ler, em João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, eu pude ver que Jesus monta um cenário novo na vida de Pedro. Jesus, quando ele volta a ter esse encontro com Pedro, foi também após uma pesca fracassada. Que de longe, o Jesus olha e diz assim: joga a rede para o lado direito. E assim Pedro faz. E a Bíblia conta que foi uma pesca maravilhosa. Pedro, novamente, o Jesus efetuou o mesmo milagre de quando ele encontrou Pedro e o chamou para ser discípulo. Primeiro cenário que o Senhor faz com que Pedro ele relembre de quando ele foi chamado. O mesmo milagre, o mesmo modus operandi. Depois que o Pedro vai e termina a pesca, sai do barco, Jesus ele acende uma braseira, né? E ele assa ali a comida e serve alguns discípulos que estavam com Pedro. E depois ele faz essas perguntas em frente a uma braseira. É importante enfatizar que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele também estava em frente a uma braseira. E Jesus monta que o cenário que ele relembre quando ele negou Jesus. Jesus ele faz toda uma cena para que Pedro, da mesma forma que ele lembre de quando ele foi chamado, também lembre de quando ele rejeitou Jesus, né? E ali a gente percebe que o Senhor levou Pedro a uma nostalgia boa de quando o Senhor chamou e também de quando ele negou o chamado que o Senhor fez a ele, né? E ali Pedro, a Bíblia conta que ele se entristeceu. Deus o levou para um momento de abatimento, de tristeza, de angústia. Mas por que Jesus ele iria proporcionar isso a Pedro? Porque é uma coisa válida para um sentimento de cura, para que a gente possa ser curado. O Senhor precisa nos mostrar onde é que dói, qual é o problema. E quando Pedro ele se sente constrangido, triste, que o Senhor expõe qual foi o erro dele, ele agora vai passar por uma restauração. Pedro tem um novo encontro com Jesus, que é envolvido amor, constrangimento também e exaltação. O Senhor leva para um local em que ele possa relembrar dos momentos bons e também do seu momento mais triste da sua carreira. E ali, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós não somos igual a Pedro? Temos todo o ministério, mas por conta de um erro, a gente acha que a nossa vida está acabada, né? E a situação emocional de Pedro é uma situação de angústia, de ansiedade. Porém, Jesus tinha refeito a cena, né? E Jesus, ele estava lá para enfatizar o chamado de Pedro. O chamado de Pedro é um chamado pastoral. E eu notei aqui que o Senhor, ele botou ao meu coração. E qual é o teu chamado? Para que o Senhor te chamou? Será que tu abriu mão do teu chamado por conta de um erro, de um pecado, de um dia infeliz? Hoje o Senhor diz, ainda dá tempo.
que um dia